Vamos dar continuidade então ao desenvolvimento deste projeto final. Temos estado nos últimos vídeos a desenvolver o código que irá permitir comunicar com a base de dados e é isso que vamos continuar a desenvolver nesta quinta parte deste projeto final. Ok, muito bem. No vídeo anterior estivemos então aqui a escrever estes dois métodos. Um que permite fazer tudo o que são comunicações com a base de dados para inserir, apagar ou atualizar informação, que é este execute non-query, e temos aqui este execute query que permite ler informação, executar tudo o que sejam as queries que tenham a instrução select no início. Ora, há aqui um aspecto também que eu quero focar e que nós vamos desenvolver aqui já muito rapidamente. Nós criámos aqui estes dois métodos com uma assinatura que envolve a utilização de uma lista de parâmetros, mas podemos querer fazer uma query direta à nossa base de dados sem ter que definir parâmetros, ok? E nesta circunstância nós poderíamos aqui definir diretamente igual a null e iríamos dizer que este parâmetro era opcional, mas eu prefiro fazer de uma forma diferente. Eu vou utilizar esta seguinte técnica, eu vou copiar tudo isto que aqui está, isto é, este método todo, incluindo também ali o seu separador, e vou criar aqui uma espécie de polimorfismo, isto é, vou criar este método, mas com uma assinatura diferente, isto é, sem parâmetros. Se eu quiser executar a qualquer altura do meu código uma query sem parâmetros, colocar diretamente o texto aqui, eu posso fazê-lo. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui é remover esta implementação, isto é, não vão ser adicionados parâmetros ao meu comando. E portanto eu tenho aqui o mesmo método, mas com uma assinatura diferente, que me vai permitir uma comunicação mais direta com a base de dados, vamos lhes dizer assim. O mesmo posso fazer também, eu vou aqui fechar, o mesmo posso fazer, obviamente, aqui também para esta parte da minha query. Eu não sei porquê, mas eu eventualmente terei apagado aqui parâmetros por algum motivo. E, portanto, esta query aqui vai funcionar da seguinte forma. Eu vou também selecionar isto tudo e vou repetir o código, mas eliminando daqui esta assinatura daquela forma. E, portanto, removendo também daqui a inserção destes parâmetros dentro do comando do adaptador. Ora, na prática, o que é que isto vai permitir fazer? Reparem, se eu agora regressar, eu vou aqui fechar esta classe, não preciso mais mexer nela. Se eu regressar aqui à minha atividade e vamos imaginar que no botão, ok, vamos abrir aqui os resources, layout do menu inicial, no botão dos clientes, quando eu clicasse no botão dos clientes, ele gravava qualquer coisa na base de dados, ok? E, portanto, estamos a falar aqui deste botão que vai aparecer aqui, o clientes. Ora, este botão dos clientes já está aqui chamado e com o seu método criado. O que é que eu iria fazer aqui? Se eu quisesse inserir diretamente informações na tabela dos clientes, eu iria fazer qualquer coisa do género, clgestor.executeQuery. E reparem que eu tenho só o execute non-query e o execute query. No entanto, se eu selecionar um ou outro, neste caso era se eu quisesse ir inserir valores, eu tenho aqui o execute non-query e quando vou abrir aqui a assinatura, eu tenho duas assinaturas distintas. Tenho uma que só me pede o texto da minha query de SQL, mas tenho a outra que me permite definir o texto da query e passar para lá, para o seu interior, uma lista de parâmetros que eu obviamente defino aqui antes da execução deste método. E portanto, esta é uma característica interessante da programação que nos permite ter então os métodos com várias assinaturas distintas. Ora, não é isso que eu vou fazer aqui, obviamente, mas vamos regressar aqui ao nosso gestor para inserirmos aqui mais um ou outro método que eu entendo que serão necessários para a correta execução da nossa aplicação. O método que eu vou aqui introduzir é um método que eventualmente muitos programadores vão dizer: epá, isso não faz qualquer sentido, porque poderemos colocar as tabelas com auto-incremento nos IDs. Ora bem, o que é que isto significa? Quando nós temos uma base de dados relacional ou não relacional e temos chaves primárias, significa que, por exemplo, aqui nesta estrutura que nós criamos aqui na nossa base de dados, que tem aqui, por exemplo, o ID cliente, normalmente tem aqui um auto-increment, isto é, um mecanismo que automaticamente vai definir na próxima query, no próximo registro a ser inserido, vai definir automaticamente um número único para o ID cliente.
Neste momento, obviamente, eu estou a partir do pressuposto, quem está a ver estes vídeos tem conhecimentos de linguagem SQL, neste caso para comunicar com a base de dados. O que é que acontece na prática? Como eu não tenho aqui esse tipo de implementação, sempre que eu quiser inserir um registro novo, neste caso um cliente novo, eu vou ter que lhe atribuir um ID de cliente diferente daqueles que já lá existam. Se não existir nenhum, ele vai atribuir o 0, que é o valor do ID cliente, o primeiro cliente da base de dados. Mas se já existir algum cliente, ele vai ter que atribuir o valor 1. Ora, isto vai significar que o ID do cliente vai ter que ser sempre determinado antes de ser inserido o novo registro. Okay? Ora, eu então costumo fazer uma coisa muito simples, que é questionar a base de dados perguntando-lhe qual é o ID disponível. Okay? Qual é o ID que está disponível para ser inserido? E a base de dados é que me vai dizer, ok, o ID cliente que está disponível é o ID número tal. O que significa que se tivermos, por exemplo, dois clientes, temos um com o ID 0 e outro com o ID cliente igual a 1. Então a base de dados vai ter que ter aqui, ou melhor, a minha aplicação vai ter aqui um método que me vai dizer, ok, o ID cliente que está disponível é o 2, que é para eu poder usar esse valor para inserir os dados na base de dados. Ora, e para isso eu vou utilizar aqui, vou criar aqui um método, ou vou tentar, neste caso, vou tentar criar aqui um método que me vai devolver, neste contexto desta aplicação, um valor inteiro. Porquê? Porque estamos a falar aqui sempre de IDs integer, ok? Estamos a falar de valores inteiros. E por conseguinte eu não vou ter que estar aqui a definir grandes complicações, vou ser muito sintético nisto e portanto eu tenho aqui um ID cliente que é inteiro, um ID produto que é inteiro e um ID vendas que é inteiro. E é qualquer um destes três valores que eu quero saber qual é o seu valor atual, ou aquele que estará disponível. Então o que eu vou tentar fazer aqui é o seguinte, vou colocar aqui public e o que ele vai definir é um static e vai devolver um valor inteiro, ok? Um valor inteiro. Public static int e o que ele vai devolver neste caso vai ser o ID disponível. Então vamos lhe chamar ID disponível. Eu vou colocar assim com letras maiúsculas para ser absolutamente espalhafatoso. E vou obviamente ter que passar uma query, ok? Mas neste caso eu iria passar aqui uma query. Não vou passar aqui uma query. O que eu vou fazer aqui é, vou ter que perguntar, vamos ver se isto vai funcionar corretamente. Se a lógica vai ficar correta, eventualmente não vamos conseguir testá-lo no decorrer deste vídeo, mas depois para a frente, se for necessário corrigir, nós iremos fazê-lo. String vai ser a tabela e o outro parâmetro vai ser string coluna. Ora bem, o que é que eu estou aqui a tentar fazer? Eu vou pedir a este método que me indique na tabela XPTO, na coluna XPTO, qual é o ID que está disponível. Ora, eu sei que aqui nas tabelas eu só tenho a tabela clientes, produtos e vendas. Portanto, a determinada altura no meu código vou ter que dizer qual é a tabela sobre a qual eu quero saber qual é o valor que está disponível. E o ID da coluna, eu tenho que saber que estamos a falar ou do ID cliente, ou do ID produto, ou do ID venda. Ok? Mas isso é algo que facilmente temos presente. O que é que ele vai fazer? Vai devolver o ID XXXX disponível. Ok? E vamos então começar a desenvolver aqui o código que nos vai permitir fazer isto. Vamos colocar aqui int valor igual a 0 e de return 0. E portanto já temos aqui o valor que vai ser devolvido para fazer desaparecer aquele erro que ali está. Ok, então o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte. Nós queremos saber qual é o ID disponível. Sabemos que temos aqui tabela e a coluna. Sabemos que estes serão os dados necessários para nós podermos construir a nossa query. Ok? E o que nós vamos fazer então é o seguinte. O que nós vamos fazer aqui é, ok, já temos aqui o valor é igual a 0, return é igual a 0. Então nós vamos criar aqui a ligação à base de dados para irmos ler a informação que necessitamos. Então, e depois voltamos para cima e para baixo no código se for necessário dentro deste método. Então vamos ter aqui um SQLite connection. Ligação é igual a new SQLite connection. Vamos aqui copiar literalmente isto que aqui está. Okay? Ligação.open, tudo certo. Vamos copiar tudo isto. Ok, está correto. Vamos fazer aqui o ligação.close, ligação.dispose
e tudo certo até aqui, não há qualquer problema. Vamos utilizar aqui um adaptador, porque vamos criar aqui uma data table. Então, data table, dados, será igual a new data table. Eu já vou explicar o que é que eu estou a fazer. SQLite adaptador, ou data adapter, adaptador, é igual a new SQLite data adapter. Ora, neste caso, o meu adaptador vai ter que ter um command text e uma conexão. O command text eu ainda não sei qual é, já o vou definir. E a conexão será a ligação. Posteriormente, o que é que o adaptador vai fazer? Adaptador.fill dados. Vai preencher os dados da minha tabela. Mas ele agora não vai devolver os dados, ele vai preencher apenas os dados desta tabela para quê? Para determinar o valor. Okay? E quando eu digo determinar o valor, estamos a falar, obviamente, deste valor, que por defeito vai ter valor 0. Okay? Eu já estou a dizer, ok, se existir algum problema com a determinação deste valor, ele é 0. Significa que na base de dados ou naquela tabela específica não existe qualquer valor. Mas como é que nós vamos determinar se existe valor ou não? E agora aqui é ligeiramente complicado, embora curto, ok? Mas bastará que sigam a minha orientação e vão conseguir implementar esta funcionalidade. Isto é, ele vai determinar, depois de preencher dados, vai tentar procurar, primeiro, se dados contêm ou não alguma linha, ok? Então, if dados.rows.count, se a contagem do número de linhas for diferente de 0, bom, então já há sinais de que existe qualquer coisa devolvida pela base de dados aqui nesta query que nós ainda vamos aqui colocar. Mas nós temos que perceber se esse resultado que foi devolvido foi ou não um resultado nulo. Ora, o resultado nulo para uma base de dados tem que ser aferido com uma estrutura chamada dbNull. Então eu vou colocar o seguinte. Vai verificar se o resultado não é nulo. Ok? Eu estava ali a escrever, neste caso, null. Se o resultado não for nulo, o que é que isto significa? Significa que a minha tabela devolveu um valor indicando, ok, já lá existia um ID, seja ID cliente, ID produtos ou ID venda, e, por conseguinte, é preciso verificar qual é esse valor para nós podermos definir qual é o valor seguinte. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. If dbNull, ok? Vamos colocar aqui corretamente. dbNull .value .equals, isto é, estamos a fazer uma comparação. Esta expressão aqui vai comparar. Ele continua a dizer aqui to be headed, ok, fantástico, não há explicações aqui, tudo bem, mas eu explico. Este método vai devolver um valor booleano, verdadeiro ou falso, por isso é que eu estou a perguntar se o valor não for nulo, e portanto ele aqui no equals vai fazer uma comparação, ou vai testar se o valor é nulo. Qual valor é que ele vai testar? O valor que eu vou passar aqui para o interior desta assinatura, ok? Reparem aqui que qual é o objeto que eu vou passar para aqui? Ora, dados.rows de 0, 0. Ora, o que é que isto significa aqui? Significa que depois de preencher a tabela, ele vai me dizer, ok, os dados, existe uma linha, ok? Se existir uma linha, eu vou ter que verificar se na linha 1 da coluna 1, ok? Ou vamos ver se é ao contrário, eu às vezes faço confusão com isto. Neste caso é o row collection, portanto linha 0, que na prática será a primeira linha devolvida na tabela, e depois o column, ok? O índice da coluna. Se naquela célula que foi devolvida pela base de dados, se existir algum valor, então o que é que ele vai dizer? Ok? Ele vai dizer que afinal, valor não vai ser igual a 0, mas sim é igual a valor, ou neste caso, vamos aqui converter, convert.toInt32 para um valor inteiro grande, dados.rows de 0, 0, ok, mais 1. E isto significa na prática o quê? Eu posso até perceber que, eventualmente, para quem está a ver este vídeo, não seja muito fácil de ler isto que aqui está, mas eu explico por palavras muito mais simples. Eu fui perguntar então aqui ao meu sistema se numa determinada tabela, que eu ainda vou definir aqui,
se existe ou não existe já registros. Ele vai me informar a dizer se existe ou não. Se não existir registros, automaticamente o valor do registro que vai ser efetuado vai ter um ID igual a 0. Mas no caso de existir um registro, isto é, de existir aqui dados que foram carregados, ele vai analisar se os dados não são nulos, porque por algum motivo podem ser nulos, e se não forem nulos, então ele vai buscar o valor que lá está e vai acrescentar mais uma unidade para que o próximo registro já não seja o registro 0, mas seja o registro 1. Ou se for o registro 100, que lá está registado, passa a ser o registro 101, o novo que eu vou inserir. Okay? E por conseguinte, ele aqui depois vai então retornar não o valor 0, mas o valor correto daquele ID. A única coisa que me falta aqui definir é de facto a minha query. Ora, a query vai ser composta por uma concatenação entre uma determinada pesquisa que contém o nome da tabela que eu quero procurar e a coluna. Então, vamos aqui definir a query. E depois vamos colocar aqui a query, que nós vamos aqui já colocar query. Esta query há de ser o quê? A variável string que eu vou aqui definir. String query vai ser igual a quê? A select max. E neste caso o max vai ser o máximo de uma determinada coluna com valores numéricos. Será o máximo de quê? O máximo da coluna, esta coluna que ali vem, ok? E eu depois vou dar aqui um exemplo em cima do que seria uma query sem a concatenação, à qual eu vou colocar as max id, ok? Só para dizer que, ok, o valor que vai ser devolvido, o valor máximo desta coluna vai ser devolvido como chamando max id. Não há problema, poderia não fazer isto, mas eu gosto de fazer assim, porque fica mais conciso. From, a partir de que coluna? Ou a partir de que tabela, neste caso? From tabela, ok? E, portanto, à partida, a nossa query está feita, ok? Selecionar o valor máximo da coluna tal, como sendo max id, da partir da tabela X. Okay? Isto seria, na prática, colocar qualquer coisa como select max id cliente as max id from clientes. Okay? É isto que vai acabar por acontecer, por exemplo, quando eu quiser saber qual é o id de cliente que está disponível. Okay? Passo id cliente como sendo a coluna e da tabela clientes. Okay? Eu poderia aqui até inverter por uma questão de organização, inverter a ordem destes parâmetros, mas não há qualquer necessidade. Ficará assim, eu quero saber de que tabela e depois especifico ali a coluna. Okay? Vamos então aqui eliminar e eu penso, atenção, ainda não testei, mas eu penso que este método irá com certeza devolver aquilo que eu quero. Vamos eventualmente tentar fazer aqui uma experiência, ok? Porque já temos botões na nossa atividade, e vamos verificar se isto está a funcionar ou não. E se não estiver a funcionar vai ser uma enorme barracada, mas eu penso que sim. Eu quero saber se já existe algum cliente inserido na base de dados. Eu sei que não existe, ok? Mas da mesma forma que eu sei que não existe, então eu sei que o ID cliente que vai ser obtido é um ID igual a 0. Então vamos ter aqui int ID cliente vai ser igual a quê? Bom, vai ser igual a CL gestor de base de dados, ok? Ele aqui, porque é que ele tem gestor BD? Vamos colocar aqui, eu tenho aqui duas classes, ok, eu já tinha começado aqui a fazer brincadeiras, ok, esqueçam, vou aqui eliminar, se já tinham detectado aqui a existência disto, não faz sentido. Este gestor é que é o gestor que eu estou a utilizar corretamente, ok? Então, e peço desculpa pelo facto, mas também não tinha ali qualquer implementação significativa. Então temos aqui id cliente é igual a cl gestor ponto id disponível. Id disponível de onde? Da tabela clientes, da coluna id cliente. E vamos mostrar qual é o id cliente que está disponível. Então neste caso vamos aqui, por exemplo, ok, vamos utilizar aqui uma alert dialog.builder, caixa,
é igual a new alert log, ok, this, já conhecem esta implementação, na caixa.set message, a mensagem que eu vou passar é o id cliente.toString, ou então iríamos colocar aqui qualquer coisa do género, id cliente disponível, mais id cliente, ok? E caixa.show. Vamos verificar se isto está a funcionar ou não. Eu espero muito bem que sim. Vamos aqui ver no nosso simulador o que é que se passa, ok? Vamos aqui fechar tudo isto. Eu vou inclusive aqui fazer uma coisa mais interessante, que é desinstalar a aplicação que cá está. Neste caso ela estará aqui, vendas. Vou fazer um uninstall, limpar o meu smartphone da existência da minha aplicação, mas pelo simples não vou lá deixar ficar a mesma a pasta e a base de dados que já lá está, ok? Se não estivesse ele iria criá-la, mas vamos executar isto. E vamos ver se há aqui algum erro ou não, que depois iremos obviamente ter que resolver e procurar as soluções. E a vida de um programador é exatamente isto, é criar o código e depois testar. Eventualmente, para programadores menos experientes, escrever pouco código e testar muito, para programadores um bocadinho mais experientes, cada vez mais à vontade a escrever código e, portanto, escrever blocos de código ligeiramente maiores e depois testar. Ok? Vamos então criar aqui clientes e eu espero que apareça uma caixa de mensagem a dizer que o ID de cliente disponível é 0. Okay? Vamos ver? Ok, fantástico. ID disponível igual a 0. Ora, isto significa que o nosso método está a funcionar corretamente? Pode não significar. Para isso eu vou ter que inserir propositadamente um cliente dentro da minha base de dados para depois ir verificar se ele me diz que o ID cliente que está disponível é o ID 1. Vamos testar isso rapidamente. O que é que eu vou fazer? Vou até utilizar aqui esta tecla de produtos para inserir lá dentro um valor. E ela está aqui. Depois vamos apagar este código. Portanto, este código vai ser temporário. Okay? O que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte. cl gestor .execute non-query e vou passar para lá, e por isso tenho a vantagem de ter aqui um método com duas assinaturas, vou passar uma query direta. Então vamos fazer aqui insert into clientes, o ID cliente que vai ser 0, o nome que vai ser João, e eu já nem me lembro o que é que eu tinha mais, mas vamos ver aqui na estrutura, vamos ter aqui o nome, o telefone e a atualização. Então vamos ter aqui, não vai ser fácil, eu iria passar isto se calhar com parâmetros, então vamos fazer isto com parâmetros, como deve ser. Então vamos fazer assim, list SQL parâmetros é igual a new list SQL parâmetros. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar os parâmetros que vão ser exatamente os dados que eu quero inserir dentro da minha base de dados. Então vamos ter aqui new SQL parâmetro e agora vamos aqui definir qual é o nome do parâmetro. Ora, o nome do parâmetro tem que começar por um hat e será o ID cliente e o valor vai ser 0. Normalmente o 0 ali não irá funcionar, mas vamos ver se ele funciona. A seguir vamos colocar um new SQL parâmetro, neste caso nome, o nome do cliente, e o nome do cliente vai ser João. De seguida, new SQL parâmetro telefone, eu já lá vou colocar ali o hat, ou o arroba, telefone 123, ok, vamos colocar assim, e depois ok, peço desculpa, aqui é vírgula, um new SQL parâmetro atualização datetime.now, isto é a hora, a data e a hora deste preciso momento. Obviamente que aqui falta, eu aqui coloquei, não leva, aqui vamos colocar o hat, ok, e agora vamos simplesmente então executar a nossa query para inserir lá um cliente. Então vamos fazer assim, cl gestor execute non-query, vamos colocar execute non-query, e o que é que nós vamos fazer? Vamos passar esta query assim, insert into clientes, values, e agora dentro dos valores vamos colocar o @id cliente, @nome, @telefone e finalmente @atualização.
De seguida, o que é que vamos passar? A lista de parâmetros, que é esta lista que aqui está em cima, ok? Que se chama parâmetros. Então vamos colocar lá ao fundo parâmetros, ok? E à partida, quando isto for executado, se estiver tudo correto, vai inserir um dado dentro da minha base de dados. Eu vou copiar e colar aqui, ops, no local errado, vamos colocar aqui uma mensagem a dizer cliente inserido com sucesso. Ok? Vamos testar. Vamos testar e ver se está a funcionar corretamente. E daremos por finalizado este vídeo, se estiver a correr bem. Se não estiver a correr bem, também daremos por finalizado este vídeo e iremos concluir ou corrigir no próximo. Vamos clicar aqui em produtos. Ops! E ele diz aqui que há um problema. Neste caso, com a sintaxe onde diz atualização. Diz que tem um erro na sintaxe. Vamos fazer aqui um break. Pode ver, pode ser uma questão de um simples caractere. Ora, atualização. Vamos verificar aqui. Atualização. À partida está correto e, portanto, já temos aqui um problema para resolver porque o datetime não está a funcionar corretamente. Vamos verificar aqui. À partida estava tudo correto. Vamos executar novamente. E temos aqui um erro que terá que ser, obviamente, verificado no próximo vídeo. Vamos aqui fazer produtos. Ele diz monodata SQLite exception, SQLite error. Ele diz que não aceita as datas desta forma. Vamos fazer aqui um break. Vamos tentar aqui despistar isto de uma forma muito rápida. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. E depois iremos ver como é que vamos resolver isto. Não vou passar o datetime now, mas vamos passar, por exemplo, um valor 0. Vamos ver se ele aceita este valor. Eu presumo que não. Não deveria aceitar. Não deveria aceitar. Mas de qualquer das formas vamos fazer esta experiência. Ok, produtos e ok. Tudo certo. Ele diz que não aceita esta expressão. No próximo vídeo nós vamos então corrigir. Eu vou dizer porque que não aceita esta expressão. Neste momento não a sei, mas depois irei explicar. E iremos depois continuar com o desenvolvimento deste nosso projeto. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário porque vai ter vídeos novos todos os dias.